Palavra do Senhor agora, meus irmãos e irmãs, em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso amado Pai, te damos graças. Obrigado, Senhor Deus, pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela comunhão cristã. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Todas essas bênçãos, ó Deus, eram inimagináveis, uma vez que somos pecadores, que não merecemos nada disso. Mas ainda assim, o Senhor, na multidão das Tuas misericórdias, tem nos abençoado desta maneira, nos aproximado, nos trazido para perto, para sermos do Teu povo. Senhor, muito obrigado por esta mensagem, obrigado por esse texto lido. Senhor, nós reconhecemos que há coisas difíceis, profundas aqui, por isso pedimos a iluminação do Teu Espírito e também toda a atenção, toda a concentração na Tua palavra neste momento, para que assim compreendamos e sejamos edificados e ainda mais abençoados por meio de Cristo Jesus. É neste nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Até, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Nós entramos agora na parte aqui da carta de Paulo aos Efésios, onde nós temos aquilo que Paulo considerava a razão de ser do seu ministério. É a parte mais importante de todas para ele, o apóstolo Paulo. Vejam, nós já vimos coisas grandiosas até aqui. Nós vimos que, sim, Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos. Paulo falou da eleição, Paulo falou da redenção. Disse, é claro, que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas que Deus nos deu vida. Mostrou assim que a salvação era pela graça somente. A fé também é graça, e ela é um instrumento que Deus nos dá para que sejamos salvos. Mas é aqui nesta parte do texto, em que Paulo vai falar, e ele vai falar isso até mais ou menos a metade do capítulo 3, sobre aquilo que ele considerava o mistério do Evangelho. Paulo diz que ele é o grande portador desta revelação. Ele diz com todas as letras isso, ele fala, olha, isso que eu estou falando aqui, ninguém sabia. Até agora ninguém sabia plenamente isso. Não é que vislumbres dessas verdades já não estavam lá reveladas. Estavam.
desde o começo. Mas Paulo diz que o que ele está falando aqui nesta passagem e também no capítulo 3, dos versículos 1 a 13, é a contribuição original dele para a revelação de Deus. Sim, Deus revelou isso para ele. E vejam, irmãos, o assunto aqui tem a ver com alguns dos temas mais difíceis e incompreendidos pelo cristianismo ao longo destes 20 séculos. Talvez o principal deles é qual é a relação de Israel, como nação, com a igreja agora. E vem a calhar, falar sobre isso nesse momento, já que nós estamos outra vez no meio de uma guerra lá no Oriente Médio, onde Israel, o Irã, estão aí se atacando mutuamente. Ontem, os Estados Unidos entraram na guerra, também, bombardearam aí algumas usinas nucleares lá do Irã. E todo mundo fica se perguntando o que isso significa. O que isso pode impactar para o mundo, para a economia. Claro, muitos estão preocupados mais com isso, mas os cristãos ocidentais nesse momento ficam todos pensando: o que isso tem a ver com a fé? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a relação entre Deus e o povo de Israel? Afinal de contas, esse Israel que está lá agora, que tem um primeiro-ministro, que tem um parlamento, que tem um exército, que tem armas muito modernas, que tem um poderio bélico forte para ser uma nação tão pequena, O que esse Israel aí representa ainda para Deus? É o povo de Deus? Ainda é o povo de Deus? E os cristãos, que não são judeus, que não são israelitas, qual é a relação deles com isso tudo? Bom, esse texto aqui é o mais importante de toda a Escritura para nos esclarecer esse significado, essas coisas. Se nós prestarmos atenção nos detalhes aqui, nas coisas que Paulo escreveu, nós vamos sim compreender melhor essa história toda aí. E vamos evitar assim, cair em erros, em armadilhas, em ilusões talvez. Vejam, muitos cristãos, agora mesmo, eles pensam assim: o povo de Deus é Israel, a nação, aquela nação. A igreja dos gentios, a igreja do Novo Testamento, é só um hiato, é só um parênteses na história de Deus. Mas, em algum momento lá no futuro, Deus vai voltar a lidar com aquela nação, com aquele povo, com aquele país. E vai outra vez restaurá-lo, e vai outra vez colocá-lo na posição que Deus prometeu, eles dizem, que Deus prometeu para eles que um dia daria a eles. Será que essa esperança dessas pessoas, será que essa expectativa delas é bíblica? Será que se justifica biblicamente? Será que isso realmente precisa acontecer para que, como eles dizem, Deus cumpra as suas promessas? Porque do contrário também eles dizem, Deus não vai cumpri-las. E teria então assim Deus falhado em relação às suas promessas? E vejam, irmãos, também aqui, junto com tudo isso, há um ponto específico que nós cristãos muitas vezes não damos tanta importância, que é justamente o fato de que nós cristãos, que não somos judeus, estamos dentro do pacto, dentro da salvação, dentro do Evangelho. Isso pode parecer bem natural para todos nós. Sim, eu já nasci, talvez você pense assim, bom, eu já fui cristão desde que eu nasci dentro de um lar cristão, sempre fui cristão. Ser cristão é tudo, é a essência da minha vida, então é a coisa mais natural que existe. E talvez seja realmente assim para você. Mas se você voltar ao passado, agora, e nós temos que fazer isso, lá para o primeiro século, lá para aquele momento histórico, quando o Senhor chamou os seus apóstolos, os capacitou para cumprir a mensagem de levar o Evangelho até os confins da terra, Ele disse isso para eles: vocês vão ser minhas testemunhas,
testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, mas eu quero que vocês vão até os confins da terra. E então, eles foram, e então muitos estrangeiros se converteram e vieram à fé. E aquilo foi uma coisa totalmente assim inusitada. Porque vejam, por séculos, milênios, Deus estava lá em Israel. Deus estava lá em Jerusalém. E somente lá. E fora, nas outras nações, não havia qualquer revelação direta de Deus. Então, tipo assim, né? Deus privilegiou um povo pequeno ali no meio do mundo e simplesmente deixou todas as outras nações entregues aos deuses pagãos, aos deuses falsos, aos demônios. Mas de repente Deus mudou tudo isso do dia para a noite. E num piscar de olhos, num segundo, as portas se abriram, todos os povos, todas as nações. E então veio aquela enxurrada de gente esquisita, estranha, sem descendência sanguínea de Israel, de Abraão. E isso causou espanto. Isso não foi fácil para aqueles primeiros cristãos entenderem. Nem os que estavam dentro da casa, digamos assim, nem dos que vieram de fora e passaram a ocupar aquela mesma casa. E então os questionamentos foram surgindo. Isso que está certo, isso está acontecendo, está certo? Era isso mesmo que Deus queria? Mas e quanto aos da casa, quanto ao do povo de Israel, por que eles estão sendo rejeitados? Ou por que eles estão rejeitando? O que os que estão vindo de fora agora devem fazer ainda? Será que eles precisam ainda também guardar os nossos costumes, diziam os da casa? Esses estrangeiros aí. Ou será que eles estão liberados? Será que nós ainda temos que fazer e eles não? Será que todos temos que fazer? Será que ninguém mais tem que fazer nada daquilo? As dúvidas, as perguntas que surgiram. Eu quero dizer assim que para nós hoje aqui no século 21, nós dizemos, bom, somos todos cristãos. Mas nós nem sempre percebemos que para que isso acontecesse, foi necessário que Deus realizasse coisas muito importantes e grandiosas lá no passado. Para que nós nos sentássemos nesses bancos aqui nesta manhã, como perfeitos cristãos, como perfeitos filhos de Deus. Paulo já mostrou aqui, né? Muita coisa teve que ser feita antes. Muita água já rolou, já passou debaixo dessa ponte, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. E compreender isso faz parte, é necessário, para que a gente entenda de fato quem nós somos. E também, o que é essa nação lá no Oriente Médio hoje? O que ela significa? Se é que ela significa alguma coisa. Vejamos o que Paulo diz aqui. Ele começa lembrando a parte ruim, né? Paulo sempre começa com a parte ruim. Vocês estavam mortos, lembram disso? Mas aqui quando ele fala assim, olha, portanto lembrai-vos, verso 11, de que outrora, então, está falando do passado, vós, gentios na carne. Esse termo aqui, os gentios na carne, significa os não-judeus, vocês que não são judeus, vocês que não têm descendência sanguínea de Abraão, e muito menos de Judá, ou antes disso, de Isaac, de Jacó, vocês que não são desta árvore genealógica, e que são os gentios. Esse termo gentil é um termo, é um apelido que os judeus davam aos que não eram judeus, e não era um apelido legal, não era um apelido bonitinho, fofo, carinhoso, não, era um apelido do tipo assim, essa gentarada, essa gentalha, como dizia acho que era o Kiko, né? Lá
naquela série antiga do Chaves. Gentalha. Essa gentalha, essa gentarada, esses gentios. O significado é gente de segunda categoria. Povo baixo, povo rebaixado. Porque na visão dos judeus, eles eram a nação eleita, e somente eles. E todos os demais eram a gentalha, os gentios, a gentarada. E Paulo fala isso. Lembram? Quero que vocês se lembrem. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentalha, gentarada, gentios, na carne, chamados incircuncisão, que era um outro termo aqui, utilizado também pelos judeus, para descrever os de fora, incircunciso. Sabe o que significa? Absolutamente o pior tipo de pessoa. É quase um palavrão. Quase, não é, mas é quase um palavrão para descrever alguém lá de fora, um incircunciso. Ó, seu incircunciso, não tem ofensa maior. É uma palavra ofensiva mesmo. Chamados incircuncisão por aqueles, quem são aqueles? Os judeus. Aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui Paulo descreve praticamente um ritual da circuncisão, que consistia de pegar, um objeto cortante com a mão e assim cortar, decepar uma parte do prepúcio do órgão sexual masculino. E isso era feito com bebês com 8 dias de idade. Ou em qualquer idade, se acontecesse de essa pessoa vir a fazer parte da comunidade de Israel, já em idade adulta. Esse ritual de cortar, decepar o prepúcio com uma faca, com mãos, Paulo chama aqui, ele descreve que esse era o grande orgulho de quem tinha isso. E, portanto, quem não tinha isso era chamado de incircunciso e gentalha. Vocês eram isso, Paulo fala. E todos eles aqui, que não eram isso, que estavam dentro da nação de Israel, consideravam vocês assim. E aí Paulo insiste no verso 12. Então, lembrem-se disso. Lembrem-se que naquele tempo estáveis sem Cristo. Vejam, o povo de Israel no Antigo Testamento nunca esteve sem Cristo. Você pode dizer, mas como assim? Jesus não tinha nascido ainda? Mas estava lá. Estava presente através dos tipos, através das profecias, através das cerimônias. Cristo esteve lá. Um dia ele até falou isso para os fariseus, que conheciam a Escritura, muitos deles de cor, citavam de cor o Antigo Testamento hebraico. E Jesus diz, e vocês não me enxergam? Vocês não percebem que eu estou lá? Errais por não conhecer as Escrituras. Eles sabiam de cor. Vocês não conhecem. Elas testificam de mim. Elas mesmas testificam de mim, Jesus disse. Sim, Jesus estava lá o tempo todo, mas estava só lá. Na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, no templo, anteriormente o tabernáculo, era ali que Jesus estava. E os gentios não tinham acesso a isso. Por isso Jesus fala, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Observem que o apóstolo Paulo aqui, também seguindo um padrão veterotestamentário, ele dá mais importância a um termo que designa Israel do que a expressão Israel em si mesma. O termo é comunidade. A comunidade de Israel.
Se você ler o livro do Êxodo, você vai ver que centenas de vezes o texto bíblico usa a expressão congregação. A congregação dos filhos de Israel. A congregação de Israel. A gente lê essas frases, né, essas expressões todas e fica só no Israel. E pensa que isso o que é? É uma nação com governo, com poder militar, político, econômico. O que Deus está pensando é no povo. A congregação é aqueles que se ajuntam, aqueles que se reúnem. Aqueles que se reúnem para cultuar a Deus. Aqueles que se ajuntam. É por isso, meus irmãos e irmãs, que eu posso chamar isso de igreja. A igreja da velha aliança. A igreja de Israel, eu posso falar isso. A igreja de Israel. Porque Deus nunca salvou o Israel inteiro, a nação inteira. Isso Paulo sempre deixou muito claro. Ele falou, se fosse assim, Deus teria salvado todos os filhos de Abraão. E já desde o início ele falou, eu quero Isaac. Ok? E para Isaac, ele falou, eu quero Isaac e não quero Ismael. E depois que Isaac teve filhos, 2 gêmeos, ele disse, eu quero Jacó. Mas todos são filhos de Abraão. Ismael, Esaú. Não são, Paulo diz. Não são espiritualmente filhos dele. Podem ser filhos de sangue, naturais, descendentes. Mas Deus quer os filhos da promessa. Deus quer os filhos espirituais. Dentro da nação de Israel havia uma comunidade. Havia uma congregação. Igreja, a palavra igreja quer dizer aqueles que se congregam, aqueles que se reúnem, aqueles que são trazidos de todas as tribos, raças, línguas e nações para fazer parte deste povo. Deus sempre lidou com este povo, a comunidade dos filhos de Israel, a congregação dentro de Israel. A nação Israel era só um invólucro para proteger, manter, sustentar e desenvolver este povo, o povo da promessa, os verdadeiros filhos de Israel. Às vezes, inclusive, essa expressão inteira aparece, a congregação dos filhos de Israel. O grande erro da maioria dos intérpretes é colapsar esses significados. A congregação com a nação de Israel. E por isso, continuam cometendo isso até hoje. E ficam esperando a nação de Israel ser salva em algum momento. Nunca foi. E se nunca foi ela inteiramente salva, por que seria? Agora, em algum momento, no futuro. É o que está lá dentro que tem que ser olhado. É isso que Paulo está dizendo. Deus sempre lidou com a comunidade de Israel. E ele disse isso claramente para os gentios aqui, que somos nós. E que eram os efésios lá, lembra? Para quem Paulo está escrevendo? Para os efésios. Cristãos convertidos, gentios, gentalha, lá de Éfeso. Uma cidade pagã, greco-romana, Ásia Menor. Não eram judeus. E Paulo diz, então, lembrem-se, é isso que vocês eram. Estavam fora. Deus sempre teve aqui dentro de Israel uma comunidade, um povo seu. E vocês que estavam lá fora, não faziam parte disso. Vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa. Aqui está a grande palavra, né? A grande frase. Como é que Deus mantinha a comunidade, a congregação dentro de Israel no Antigo Testamento e como é que ele revelava Cristo para essa comunidade através das alianças da promessa. As várias ministrações de uma única só aliança, vários pactos
vários acordos que Deus veio e fez com pessoas específicas dentro desta nação. Aliás, essas alianças começam a existir antes mesmo da nação de Israel existir. Porque elas começam com Adão. Quando o Senhor vem para Adão e Eva no jardim e os chama para uma reunião, os chama para uma congregação, lá fora do jardim, lá no mundo, sim. E dá a eles as estipulações e começa a dizer a eles o que Ele quer fazer, o que Ele espera, qual é o modo de poder haver relacionamento entre Deus e os homens. É tudo muito incipiente ainda, é tudo muito primitivo, podemos dizer, mas já estão ali os principais elementos. Salvação, Adão, é o seguinte: é eu vindo te buscar, cara. Não é você voltando para mim livremente, de braços abertos, porque você não ia fazer isso nunca. É eu vindo atrás de você. Salvação é eu perguntando para você quais são os seus pecados. Confessa aí, fala, abre o jogo. Não há salvação sem arrependimento. Adão, você fez o que eu te falei para não fazer? E Eva, você fez o que eu falei para não te fazer? Salvação depende disso. Salvação não é você, Adão e Eva, fazendo roupas para vocês mesmos, cobrindo a nudez de vocês com os seus esforços, catando folha das árvores, construindo, costurando. Salvação não é uma costura humana. Salvação não é uma costura humana. Salvação é eu vindo e fazendo roupas para vocês. E que eu tiro da onde? De um animal. Que eu tenho que sacrificá-lo por culpa de vocês. Ele perde a pele para que vocês não percam a pele. Salvação. Mais à frente ele diz, é o que Abel faz. Ele vem e oferece das primícias do rebanho. Ele vem com a oferta correta, com a atitude correta. Arrependimento. Não é o que Caim quer fazer. Eu faço o que eu quero. Eu dou o que eu quero. Salvação depende de mim, Deus está falando. Do que eu digo, do que eu estabeleço, do que eu estipulo. A aliança já está ali. Israel não existe ainda. Mais para frente Deus chama um outro homem chamado Noé e diz: Vamos fazer uma arca. Por um lado nós vamos condenar o mundo, por outro lado nós vamos salvá-lo. Vamos colocar uma família aqui dentro, vamos colocar um casal de animais aqui dentro, e vamos para um novo mundo. E Deus diz a Noé: é a minha aliança. É a aliança que eu estou fazendo com você, Noé. E com a tua casa, e com a tua família. Não toda, porque um dos filhos é amaldiçoado. Mas Deus continua com os outros. E Deus estabelece assim o seu pacto, a sua aliança. Israel não existe ainda. A nação não existe ainda. Mas Deus já está agindo. As alianças da promessa já estão em vigor, já estão em ação. Porque Deus é maior que a nação de Israel. E porque a salvação é maior do que a nação de Israel. Porque a aliança é maior do que a nação de Israel. Mas o povo está lá. O povo, a congregação está lá já. Os chamados, venham comigo, já estão todos lá. E então, finalmente, Deus vai até Abraão e diz: Abraão, agora é com você. É agora que nós vamos fazer uma nação. Em que parte da história, do tempo, da cronologia estamos? Lá nos primórdios. Já se passaram milênios. É só agora que Deus começou a agir no mundo, quando Ele vai dizer: vou formar uma nação? Não. Muito antes disso. O plano é o mesmo. Agora Deus vem a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás e vamos fazer uma congregação. Por enquanto só eu e você. Anda comigo, Abraão. Anda comigo. Vamos para Canaã. É lá. Vai ser lá que eu vou plantar uma nação no meio do mundo. Agora Deus pergunta a Abraão: não, Abraão, não, agora não.
Está cedo ainda. Está muito cedo ainda. Vai demorar. Aliás, vai demorar mais de 400 anos, Deus fala para Abraão. Sabe por quê, Abraão? Porque aqueles povos pecadores lá ainda não pecaram o bastante para que eu possa consumi-los. Eu ainda estou tendo misericórdia deles. Então, não, ainda não. Ainda não. Mas Abraão, eu quero deixar certo com você a coisa aqui. Nós vamos fazer um contrato. Eu e você. Um contrato. E nós dois vamos assinar. A gente vai assinar esse contrato. E esse contrato é a minha garantia de que eu vou dar aquela terra para você e para os seus descendentes. Porque eu tenho um plano, Abraão. O meu plano não é só com aquela terrazinha pequenininha ali. O meu plano é com todas as famílias da terra. Porque em ti, Abraão, serão benditas. O que Efésios é? Todas as bênçãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Ou seja, para que eu alcance todas essas nações, eu vou precisar criar uma nação aqui no meio do mundo. Uma congregação dentro dessa nação será salva. E chegará o dia em que eu vou expandir as tendas dessa congregação, para incluir todas as famílias da terra. É mesmo, Deus? Diz Abraão. É, Deus fala. Então, Deus, mas tem alguma coisa errada nessa história aí, né? Porque promessa demais, ação de menos, diz Abraão para Deus. É, Abraão, você não está contente? Não, Deus, não estou. Mas por que não, Abraão? Eu já te dei tanta coisa. Olha, você não era ninguém, agora você é o rei praticamente. De tanta coisa que eu te dei. Ele tinha acabado de vencer aquela guerra dos 5 reis contra 4 lá, com os reis de Sodoma e tudo mais. Abraão estava rico, voltou poderoso. Deus, está contente? Não, Abraão. Não, Deus, estou triste. Por quê, meu filho? Então, Deus, é porque o Senhor disse que eu ia ter um filho, né? E o negócio que o tempo está passando, a minha senhora já está bem avançada de idade, e até agora nada desse filho. E quer saber, Deus, quem vai herdar tudo isso aí que o Senhor mesmo me deu é um estrangeiro aí, que é alguém que eu adotei aí e tal, e eu vou passar tudo para o nome dele. E Deus fala, não, meu Abraão, não vai ser para o nome do Eliezer, o Damasceno, nascido de Damasco, que você vai passar tudo isso, você vai passar para o seu filho, Abraão. Que filho, Deus? O que eu vou te dar? É, sim. Mas estou com dúvida. O que você quer, Abraão? Então, eu queria uma coisa mais, garantida, assim. Não só o Senhor falando, prometendo. Cadê? Tem alguma coisa mais garantida? Aí Deus fala, tem. É um pacto que você quer? É uma aliança que você quer? É isso? Quem sabe? Vamos fazer. Vamos fazer um pacto. Eu e você, Abraão. Hoje à noite mesmo. Faz o seguinte, vai ali no seu rebanho e pega um boi, bem grandão, um bezerro, um cordeiro, menorzinho, médio, e umas pombinhas, pequenininhas também. Corta no meio esses animais todos. Só assim, corta no meio. Separa os pedaços, coloca metade para lá, metade para cá, metade para lá, metade para cá. Forma um trilho, um caminho no meio. Abraão já entendeu, opa, é um contrato. Porque era assim que eles faziam contratos no Oriente Médio, naqueles tempos, naqueles dias. Eles não, a gente vai no cartório, né, faz as cláusulas do contrato, no final tem os dois campos ali, assina o 1, assina o B, e aí no final está valendo, né, reconhece firma. Então, eles não tinham cartório, não reconheciam firma, não tinha assinatura. Contrato, pacto, aliança, era feita dessa forma. E Deus diz, eu vou fazer com você um contrato. E eu vou assinar. Isso é a aliança da promessa. O contrato da promessa. O pacto da promessa. E qual é? O que é que Deus está prometendo? Vai lá fora e olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas. Conseguiu? Não, Deus tem muitas. Então, assim serão os teus filhos. A tua descendência. Você não tem nenhum agora. Nenhum. Mas vão ser assim.
E Deus não está falando só de filhos do sangue, está falando de todos os filhos de Abraão. Todos os filhos da promessa. O texto diz que Abraão creu em Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer tudo isso. Deus fala, então, bora para o contrato? Vocês sabem, quando Deus separou, o Abraão separou as metades lá, na história de Gênesis 15 é dito, porque o que se esperava, irmãos, era que Deus e Abraão passassem juntos pelo meio dos pedaços. Era assim que se celebrava uma aliança, se assinava. Todo contrato tem dois lados, né? Você tem que assinar proponente e o outro proponente. Se esperava que Deus e Abraão passassem juntos, que os dois assinassem o contrato. Mas no final da história nós sabemos que Deus passou sozinho pelo meio dos pedaços. O que quer dizer que Ele assinou os dois campos. Que Ele assinou sozinho, porque a promessa, como é que Abraão poderia cumprir? Só Deus pode cumprir. Uma vez que Abraão creu, Deus disse, para mim isso chega. Você crê? É só o que você pode fazer. Você não precisa assinar contrato nenhum. É só crer. Você crê, eu assino. Você crê, eu garanto. Eu faço acontecer. Isso é a aliança da promessa. E é isso o que estava em vigor para salvar a congregação dos filhos de Israel, para salvar a comunidade de Israel. E quanto aos gentios, zero. Vocês não estavam nessa, diz Paulo para eles. Vocês estavam fora. Vocês nem sabiam disso. Contudo, Deus queria vocês. E planejou detalhadamente o modo como iria alcançar vocês. Mas lembrem-se sempre disso. Vocês estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, porque esperança é aquilo que Abraão teve. Esperando contra a esperança. Mas ele teve esperança. Quando Deus disse, eu vou cumprir o que eu disse. E Abraão disse, eu creio que o Senhor vai cumprir o que o Senhor disse. E Deus disse, então está tudo certo entre nós dois. Porque é só isso que eu quero. Que você creia, que você espere, que você tenha certeza de que eu não minto, por mais impossível que pareça, o que eu estou prometendo. Então, Abraão tinha isso, nós gentios não. E a última expressão é, e sem Deus no mundo. Sim, porque outra vez, Deus estava ali, em Israel. Por causa do templo, por causa das alianças. As alianças que começam muito antes de Israel existir, e que então, no tempo e no espaço, na hora certa, quando Deus chama Abraão, e diz, não agora, mais 400 anos ainda. Pulamos mais 400 anos. Aí Deus vai para Moisés e fala, agora é você, Moisés, chegou a hora de eu cumprir o que eu prometi para Abraão. Eu vou renovar a aliança com você, Moisés. E veja que é só em Moisés que surge a nação. Mas o povo já existe muito antes disso. Mas a congregação já existe muito antes disso. Mas agora, sim, Deus fala, eu vou criar um invólucro. Eu vou criar toda a estrutura para levar os meus propósitos, para construir a minha casa nesse mundo, para finalmente eu poder colocar todos os meus filhos dentro dela, dentro desta casa. Os naturais, nascidos de Abraão, descendentes de Abraão, sanguíneos, e os enxertados, os adotados, os de fora, que virão para esta mesma casa, para esse mesmo lugar. Mas lembrem-se, vocês não tinham nada disso. Então valorizem. É isso que Paulo quer que os cristãos gentios, que somos nós, que eram os efésios, entendam e valorizem. Vocês
podiam estar até hoje fora. Sem Deus neste mundo. Essa expressão, sem Deus nesse mundo, aliás, o termo é ateus. Ateus. Sem Deus. Não é que Deus não está no mundo inteiro, está. Mas quem não está no pacto, quem não está na aliança, quem não tem esperança, é ateu. Quer acredite ou não em Deus, ou em deuses, porque não tem Deus. E se não tem Deus, tem quem? Em Efésios 2, ele disse o quê? Vocês estavam debaixo do curso desse mundo e debaixo do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás. É aqui que nós vemos a divisão clara. Israel, a nação que Deus formou para ser o invólucro da aliança das promessas, tem Deus, Deus está ali. Tem Cristo, Cristo está ali. Tem esperança, a esperança está ali. Tem as promessas, elas foram todas dadas ali. Tem aliança. Quem está fora disso, não tem nada disso. Mas é o que Deus queria? Deus falou para Abraão, eu vou trazer todo mundo. A minha casa vai ser muito grande. Por que Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Não só nações. Porque Deus quer fazer uma casa. Casa é o lugar da família. Filhos, naturais ou não, todos têm que estar dentro do mesmo teto. Guarde essa expressão, porque é o não entendimento dessa expressão que causa toda essa confusão que tem hoje em dia. Todos têm que estar debaixo do mesmo teto. Deus não tem dois tetos, Deus não tem duas casas, Ele só tem uma casa. Seus filhos têm que estar ali dentro. Mas numa casa, às vezes, tem filhos chegando e outros indo embora. Quem vai embora é a escolha. E paga o preço dessa errada e terrível escolha. Verso 13. Mas agora, antes vocês estavam assim. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes trazidos para perto. O que quer dizer trazidos para perto? Congregados. Venham para a congregação. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mantenha o quadro mental. Israel está ali. No Antigo Testamento, está ali até os dias de Cristo. Está ali até aquele momento. Todo Israel é salvo? Não, nunca foi nem será. Nação não. O povo lá dentro, Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem a sua congregação ali dentro. Quem estava lá fora, agora foi trazido para essa congregação, para essa casa, para esse grupo ali dentro. Vocês estavam longe, vocês gentios que não tinham nada dessas coisas, mas agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, quem é Ele? Cristo. É a nossa paz. Paz quer dizer, dois povos que se unem e vivem como um só. Antes eram separados, antes eram brigados. O judeu diz assim para o gentil, gentalha, incircunciso. E o gentil diz assim para o judeu, fanático, tolo, ignorante. Agora, um só. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem que é esse ambos? Veja, ambos são duas partes. De ambos fez um. Do que ele está falando? De judeus e de gentios, que estavam separados. Mas já que o Senhor trouxe os gentios para dentro da comunidade
dos filhos de Israel, de ambos fez um. Judeu e gentil. Esse é o grande mistério que Paulo diz aqui no capítulo 3, vai falar, que é o grande mistério escatológico do Evangelho. E que Paulo diz que é simplesmente a coisa mais importante que ele tinha para falar. A coisa mais importante que Paulo tinha para falar para o mundo, para os homens, era exatamente esse ponto. Quer saber? Isso aqui é o centro da teologia paulina. É o centro, é a coisa mais importante de toda a teologia do apóstolo Paulo. É o que ele está falando. O mistério que ninguém conhecia, Deus me revelou e eu, o menor dos apóstolos, ele fala. Fui o portador desse mistério. Vou falar sobre isso hoje à noite, quando eu explorar aqui o capítulo 3. Mas o ponto é que Paulo está dizendo, de ambos, judeus e gentios, Deus fez um só povo. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, Paulo chama aqui de a inimizade. Veja, judeu estava aqui, gentil estava lá. Entre os dois havia o quê? Uma parede, Paulo fala, um muro, uma barreira que separava mesmo, vocês para cá, eles para lá. Esta barreira foi implodida, foi destruída. Ele reduziu isso a pó. Para quê? Para juntar os dois. Para unir os dois grupos num só grupo. O que era essa barreira? O que era essa parede que separava os dois? O verso 15 diz, aboliu na sua carne, quer dizer, na cruz, quando ele morreu lá, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui está a barreira. Lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Cuidado aqui para não confundir as coisas. Ele menciona mandamentos. E quando ele fala mandamentos, a gente logo pensa assim, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos nunca foram abolidos. Os 10 mandamentos são lei eterna. É a vontade eterna de Deus. Que, aliás, existem antes de Israel. E continuarão existindo até o fim dos tempos. É a vontade moral, é a lei moral de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo que separava e que foi derrubado. Até porque isso não separava. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, que os judeus tinham a lei, mas ele não diz que os gentios não tinham nada da lei. Ele diz, eles têm a norma da lei impressa no coração deles. Então, não era o que separava. O que separava judeus e gentios não era a lei dos 10 mandamentos. O que separava judeus de gentios era a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essa palavra aqui, ordenanças. A que se refere? No Novo Testamento, sempre que ela é utilizada, ela se refere aos costumes judaicos. Por exemplo, circuncisão. O que mais? O que podia comer, o que não podia comer, comida e bebida. O que mais? Observâncias religiosas, dias de festas, lua nova, a guarda dos sábados. Veja, o quarto mandamento estabelece um dia em 7, é uma lei eterna de Deus. O sábado judaico é uma instituição ordenada ali especificamente para Israel. Não é a mesma coisa. Pode cair no mesmo dia, mas não é a mesma coisa. A guarda do sábado judaico tinha a ver com o invólucro que Deus criou para Israel, para manter a congregação ali dentro. Portanto, isso fazia parte das cerimônias, das ordenanças. Só para você entender, basicamente era o seguinte, um gentil, suponha, um efésio, antes disso, antes de acontecer a implosão do muro, se ele está lá em Éfeso, e ele quisesse fazer parte da comunidade lá em Jerusalém, então ele vinha, vou para Jerusalém, pegava o seu transporte, seu cavalo, e vou para Jerusalém, beleza.
Mas quando você sai de uma nação e passa para outra, o que tem no meio? Sempre a fronteira. E o que acontece normalmente na fronteira? Você é parado. Para quê? Para fazer a transição. Espera aí, você é o que é? Você é um estrangeiro? Sim. Está querendo entrar aqui? E cadê o visto? E o que você está trazendo? Está trazendo dinheiro? Isso aqui não pode entrar no país aqui. Não, pode largar. Uma vez, nós estávamos lá no Caribe, e nós estávamos indo para os Estados Unidos. E a gente tinha pegado um monte de concha do mar lá no Caribe, coisa linda demais. E adivinha, a gente queria colocar na mala, para levar para cá. A hora que entrou ali na aduana americana, eles olharam as conchinhas lá dentro e falaram, pode jogar tudo fora. Que pena, eram tão lindas. Não entra no outro país. Existem leis, aduana, fronteira. Qual era a fronteira que separava Israel dos povos? A circuncisão. A dieta, o calendário judaico, todas aquelas leis cerimoniais, elas separavam. Tinha que pagar o pedágio da fronteira. Se um gentil quisesse ser judeu, ele tinha que chegar e dizer assim, onde é que me circunciso aí? Vai lá e corta o prepúcio. E agora, o que eu faço? Agora pega aqui a lista aqui do que você pode comer e não pode mais comer. O que mais? Aqui pega outra lista aqui do que você tem que guardar, qual dia, qual data, qual ano, qual mês. Tudo tem que ser guardado. O que mais? Tem mais essas 612 leis aqui para você obedecer. Pega aí, leva. O sujeito ia embora assim. É triste, né? É demais, não consigo fazer isso não. E ninguém conseguia, na verdade. Até que Deus disse, acabou o pedágio. Até que Deus disse, acabou a aduana. Acabou a fronteira. Não tem mais fronteira. Quer vir, gentil? Só tem que fazer o mesmo que Abraão fez lá no passado. Ele creu. Porque o contrato que assinou fui eu. Não foi Abraão. Ele não foi salvo pelas obras. Então, quer vir, gentil? Quer vir, gentil? Seja filho de Abraão. Creia. Creia nas minhas promessas. Creia na minha palavra. Creia no meu evangelho. E você entra. Para usar um exemplo, meus irmãos, bom, não está na hora de usar esse exemplo ainda. Vejam, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, que não é mais nem gentil e nem judeu. O que ele é? Ele é cristão. Independente se ele é um cristão judeu, ou se ele é um cristão árabe, ou se ele é um cristão brasileiro, não existe mais essa distinção para Deus. Porque havia um muro separando, ele implodiu esse muro, ele juntou todo mundo num só. Dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, outra vez, né? Ambos, judeu e gentil, em um só corpo com Deus. Aí está o corpo, aí está a congregação, aí está a comunidade, que sempre existiu. Deus não criou isso agora. Deus não criou esse corpo, essa comunidade em Pentecostes. Ele sempre existiu. Existiu antes de Israel existir, antes. Continuou existindo quando Israel foi criado para protegê-lo. E continuou existindo quando Israel foi destruído. Porque ele não dependia essencialmente de Israel, da nação de Israel. O corpo continua. É o corpo de Cristo. E tudo isso foi feito aonde? Na cruz. Por intermédio da cruz. Na cruz,
Jesus destruiu as fronteiras, implodiu o muro de separação, implodiu a briga, a inimizade, o texto diz aqui, entre judeu e gentil. Se ainda isso é mantida, seja por judeu, que às vezes não gosta de gentil, seja por gentil, que às vezes não gosta de judeu, é por pecado dos homens, não é por causa de Deus. O Senhor já quebrou o muro, já derrubou o muro, já desfez a inimizade. A cruz tem dois braços, eu posso falar assim. É interessante que a cruz tem 4 direções, né? Ela tem uma haste para a terra, uma haste para o céu e 2 horizontais. Ela une céus e terra. Ela une todos os povos. É vertical e também é horizontal. A unidade que Cristo estabeleceu na cruz. Vejam, para aqueles que ainda querem manter 2 povos distintos, o que está fazendo? Está destruindo a cruz. Está quebrando a cruz. Você que quer 2 propósitos, 2 programas, o que está fazendo? Você está destruindo o maior feito que Deus já fez. A união que Deus estabeleceu na cruz do Calvário. Simplesmente isso. Por que Paulo fala em Gálatas que ele está sendo acusado de ser inimigo? Mas na verdade são os outros que são os inimigos da cruz de Cristo. Porque ele chama os judaizantes que ainda querem manter os programas separados. Um programa para Israel, outro programa para a igreja. E querem manter separado porque querem manter circuncisão no meio. E querem manter costumes judaicos no meio. Paulo chama, vocês são inimigos da cruz de Cristo. Vocês estão lutando contra a cruz de Cristo. Porque a cruz já estabeleceu a unidade, vocês querem manter as coisas separadas. Há um só povo agora, não tem mais 2 povos. Então, olha que coisa interessante, a partir do verso 17, é aqui que entra o exemplo que eu queria dar. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. E quanto aos de perto, ele disse, não quero mais saber deles? Não. E paz também aos que estavam perto. O evangelho da paz, o evangelho da proclamação, aquele que foi conquistado e garantido por Cristo a partir da cruz, é para aqueles que já estavam dentro da casa e é para aqueles que estavam fora dele. É para os 2 grupos. A diferença é que os que estão dentro da casa só têm que ficar. E os que estão fora têm que entrar. Essa é a única diferença. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando aqueles que estavam dentro da casa começaram a vir os de fora entrar, disseram, não queremos ficar dentro dessa casa com esses caras. Se ele fica, eu saio. Você já viu expressões assim? Se ele fica, eu saio. Foi isso que os judeus fizeram. Quando eles viram todos aqueles gentios vindo para a igreja com a pregação de Paulo, eles disseram, se eles ficam, nós saímos. E não voltaram até hoje. Pode ser que voltem. Os bancos estão esperando. Os bancos estão disponíveis. É como se assim, você tem a igreja do Antigo Testamento. Imagine essa igreja aqui. Só uma ala ocupada. Uma ala cheia. A congregação dos filhos está aqui. Mas Deus quer uma casa grande. Deus não quer uma casinha pequenininha só de Israel. Tem mais 2 alas vazias. Totalmente vazias. Esperando o quê? O momento quando as fronteiras vão cair. Enquanto tinha fronteira, a ala aqui estava cheia de judeus.
e uns 3, 4 gato pingado gentil que vinha e aguentava passar pela fronteira. Podia. Mas eram uns 3, 4 gato pingado. Quando a fronteira caiu, de repente, aquela multidão entrando pelas portas. E as 2 alas vazias começaram a encher. E aquela ala sozinha começou a olhar assim. O que é esse povo? Eles cheiram mal. Quer saber? Esse lugar já teve dias melhores. Quer saber? Eu vou embora. E saíram. Todos? Não. Ficaram uns 4, 5. Mas o lugar está aí. O lugar deles está aí. É isso que Paulo fala em Romanos 11. Não é por falta de espaço. O lugar deles está aí. Basta que eles se arrependam, creiam em Cristo e voltem a ocupar seus lugares. Porque isso daqui não é... Veja, se fala muito sobre isso. Olha, a igreja substituiu Israel. Não substituiu Israel. Isso também é um erro. É um erro cometido por muitos teólogos reformados. A igreja substituiu Israel. Como assim? Israel não é uma coisa para ser substituída. O povo de Deus não é algo para ser substituído. O povo de Deus só se expande. O povo de Deus só aumenta. É o mesmo povo de Deus, é a mesma congregação que Deus tem desde o começo chamado para si. Quando foi lá e chamou Adão, quando foi lá e chamou Noé, quando foi lá e chamou Abraão, quando foi lá e chamou Moisés. Aí só então entrou Israel na história como nação. Agora, é o que Paulo está dizendo. A gente entrou na casa, nós gentios, nós entramos na casa. Tinha espaço, tinha vaga. Nós entramos, por isso que, olha, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, vocês estavam longe, agora vocês vieram. E paz também aos que estavam perto, só que muitos deles não quiseram e foram embora. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos outra vez e um outra vez. Veja quantas vezes. Ambos um, ambos um, ambos um. Não tem mais ambos, só tem um. Não queira manter o ambos, se ele não existe mais. Só tem um. Uma casa só. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Vocês estavam fora da cidade, agora vocês entraram na cidade. E mais, e sois da família. É isso que Deus sempre teve, uma família. A família dele. Dos filhos dele. Porque também sempre tiveram os outros filhos, os não dele. Dos 2 primeiros filhos que Adão e Eva tiveram, Abel era de Deus, Caim não. Lemos na liturgia, Caim não é filho de Deus. E se não é de Deus, é de quem? Do maligno. Depois vem Sete. E assim a história inteira se desdobra. Deus tem uma família. Ele está sempre indo lá dizendo, vem aqui, você é minha família. Chegou uma hora que essa família ficou muito pequenininha de novo. Noé, só 8 pessoas dentro da arca. E depois Deus disse, ainda está grande, vamos ter que dividir essa família mais uma vez para ficar menor ainda. 2 filhos só. O outro fora. Sempre tem os que saem. E sempre tem os que entram. É uma casa só. Essa casa é maior que a nação
de Israel ali que existe. O pacto de Deus não é com aquela nação, é com o seu povo dentro dessa nação. É com a sua casa dentro dessa nação. Nós entramos nessa casa, meus irmãos. É uma casa antiga. Cada um de nós, quando creu em Jesus Cristo, entrou nessa casa. Foi recebido. Pode sentar, querido. Está ali o seu lugar. Mas, Senhor, e esses outros lugares ali vazios? Bom, eles eram dos primeiros filhos. Alguns ficaram, outros saíram. Senhor, pode ser que eles podem voltar? Se arrependerem. Se crerem. E diga um mistério, Paulo fala, em Romanos 11. No final, de um jeito ou de outro, todo Israel será salvo. Mistério. Eu digo um mistério. Como é que se cumpre esse mistério de todo Israel será salvo? É um mistério que Paulo está revelando. É o mistério do Evangelho, onde ele inclui gentios e judeus num só corpo. Quando o último eleito de judeu, juntando-se ao último eleito de gentio, se unir, a família ficou completa. Encheu a casa. É assim que todo Israel é salvo. Então, irmãos, quando nós olhamos para esses conflitos, essas guerras no Oriente Médio, qual é a preocupação que temos que ter como cristãos? Que qualquer outra pessoa tem. De não gostar de guerras, de achar que guerras em geral não são produtivas para ninguém. Gente que não tem nada a ver com a história morre à toa por causa de 2 ou 3 poderosos que apertam o botão. Por interesses econômicos, políticos, eleitorais e etc. Não temos que ser cegos a essas coisas. Um povo tem o direito de se defender do ataque dos outros? Tem. Tem direito. Pode se defender. Isso é o Evangelho? Não. Qual a relação disso com o plano da salvação de Deus? 0,00001%. Eu não posso dizer nada, porque tudo Deus usa para os seus propósitos. Se Deus tem seus eleitos lá dentro de Israel, eles vão ser alcançados de alguma maneira. Eles voltam para casa. Os gentios estavam fora, entraram, estão em casa. Os judeus estavam dentro, saíram, estão fora. Podem voltar. Do mesmo modo, tem mais gentios ainda para entrar, muito mais gentios ainda para entrar. Como é que eles entram? Pelo nosso testemunho, pela nossa pregação. Vejam, ele fala, Jesus veio então e evangelizou paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Nós temos uma missão de pregar o evangelho para gentios e judeus. Paulo era o apóstolo dos gentios, certo? Sua última missão foi com os judeus, pregando lá em Jerusalém e morrendo por isso, em última instância. A maior falha da igreja é achar que a salvação de Israel é automática. É achar que a nação de Israel tem algum valor, alguma importância como organização política. Esse é o maior erro. É não olhar e dizer assim, são pecadores precisando de conversão e arrependimento. E de salvação em Jesus Cristo, porque deixaram a casa, foram embora. Vamos atrás dos filhos perdidos. Vamos trazer de volta os filhos desviados. A igreja tem essa missão. Não é de torcer para que um país vença o outro em guerra. Que coisa ridícula é essa? Que coisa ridícula ficar torcendo, estou torcendo para Israel que mate todos os iranianos. Que coisa ridícula.
Nós temos que orar pela salvação de judeus e de iranianos. E se conseguirmos de alguma maneira tentar ajudar, que sejam salvos, porque estão todos perdidos. Porque estão todos fora da casa. A nossa missão no mundo é orar e pregar, para que Deus alcance seus filhos, judeus ou a gentalha, que somos nós. Que Deus alcance mais e mais, e os leve para dentro da casa, porque só há salvação dentro da casa, do pacto, da aliança, que Deus assinou e disse: a sua parte é sentar aí e ficar crendo. O resto eu faço. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dando compreensão dessas verdades eternas e nos livre de toda idolatria, de idolatrar povos, idolatrar nações. Nos livre disso, nos livre de trair a cruz de Cristo, onde Cristo uniu. Não separe o homem. Vamos orar.